para o Senhor nesse momento. Pede a Ele que Ele faça ouvir a sua voz nessa manhã. Senhor, nessa manhã nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha total controle, influência no nosso coração, na nossa mente, nas nossas almas, Senhor, no nosso espírito. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra, a palavra que vem da boca de Deus, a palavra que inspira, que liberta, que cura, ó Deus, que transforma a nossa fé em algo vigoroso, poderoso. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que essa Tua palavra seja conhecida nessa manhã. Vem, alimenta-nos, Senhor, e mais do que isso, leva-nos a uma nova posição em Ti nessa manhã. Você pode dizer amém? Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler os últimos versículos a partir do verso 33. Romanos 11, a partir do verso 33. Eu quero convidar que você realmente abra sua Bíblia e acompanhe. Se você não está com a Bíblia aberta, leia com seu vizinho. Amém? Mas ninguém fique disperso. Eu creio que o que Deus tem para falar conosco nessa manhã é profundo e pode mudar a sua vida, pode te levar para uma posição nova na sua vida cristã. Então, vamos ouvir a palavra. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. O primeiro versículo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondável, impenetrável, paradoxo, contrastante, aparentemente incoerente, quão difícil de entender, quão louco, quão inatingível, quão profundo, quão estranho, quão difícil de tocar essa sabedoria, esse entendimento e a maneira de Deus agir. E aí estamos nós aqui, seres humanos, de fato querendo servir o Senhor. E a palavra mostra que essa sabedoria de Deus, Paulo está falando em outro lugar também, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Quer dizer, o máximo de sabedoria que você pode ter, não se compara com a profundidade da sabedoria de Deus. E aí nós temos algo prático aqui nessa manhã. Porque, sabe, todo tipo de religião tem a ver com você fazer três coisas: acreditar em algo, fazer certas coisas e o que eu disse? Frequentar um lugar, acreditar em certas coisas e fazer certas coisas. Basicamente, todo tipo de religião se resume a isso. Você tem que frequentar um lugar, fazer certas coisas e acreditar em certas coisas. Sabe, mas na prática isso não mexe com a maneira de você viver, com os valores em cima dos quais são construídos a sua vida, os seus relacionamentos. Não mexe com o seu investimento de tempo, de trabalho, de expectativa, de sofrimento, de vida. E é interessante que na vida cristã é diferente. Nós temos um Deus, a palavra está dizendo aqui, que é inescrutável, ele é difícil de entender, ele é profundo demais. E aí eu gostaria de dar um título dessa palavra, porque isso você vai ver que no final das contas é extremamente prático e são algumas das colunas, algumas das bases da sua vida cristã, as 8 incoerências de Deus. Você já viveu em alguma situação em que Deus não faz sentido? Que Deus é incoerente? Que o que Deus pede para você não cabe, não entra, não adequa, não encaixa na cabeça? Que aquilo que Deus mostra, ou dá, ou faz, não dá para entender? Ou se
se a gente for usar uma outra palavra, não encaixa no nosso jeito de viver, na nossa maneira humana de viver, de se relacionar, de gastar tempo, de pôr expectativa. Né? Então Deus está muito, muito, muito além desse nosso arroz com farinha, desse nosso arroz com feijão, dessa nossa rotina, dizendo em outras palavras. Então, é interessante, Paulo fala, profundidade da riqueza, que é sabedoria demais, é um conhecimento, é um Deus que é grande demais, é insondável demais. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Uma vez eu estava assim, levando isso em consideração. Antes do pecado, antes da queda de Lúcifer e antes da queda do homem, havia coisas em Deus que não eram conhecidas. Deus, na sua grandeza infinita, Deus, na sua onipotência, um ente que pode tudo, na sua onisciência, quer dizer, um ente que sabe e conhece tudo, um ente onipresente que está em todos os lugares, embora não seja visto, medido, pesado, sentido, tocado. Né? É interessante, então, que a palavra mostra que esse Deus insondável, tão grande, tão elevado, havia várias coisas nele que não eram conhecidas. Aí quando há a queda do diabo, e por consequência depois a queda do homem, 3 coisas Deus fez conhecidas. E isso não era conhecido dos anjos, o diabo não sabia. Deus revelou sua graça, Deus revelou sua misericórdia e Deus revelou sua justiça. Como? Antes não precisava de justiça. Por que não precisava de justiça? Não houve pecado, não houve erro, não houve queda. Mas agora Deus revela uma justiça que é estranha à nossa cabeça. Deus revela uma graça que não faz sentido. Quem não merece tem, e quem quer merecer não tem. Como é que funciona essa misericórdia? Como é que funciona esse Deus? É interessante que esses 3 aspectos só se manifestaram por causa do pecado. Então esse ente é um ente infinito. É um ente que não tem fim. Né? E a palavra fala que o convite de Deus para nós é crescermos no relacionamento com esse Deus. Não é aquela coisa de certas religiões, né? Que Deus é alguém para você temer e obedecer. Você tem que ter medo e tem que obedecer, porque ele é terrível, ele é implacável, ele faz trovejar, ele vai fazer cair um raio na sua cabeça. Pecador miserável. Sabe? É um Deus que além disso, é um Deus para se relacionar, é um Deus para amar, é um Deus para conhecer, não é um Deus para ter medo. É um Deus para se entregar a Ele, é um Deus para se aconchegar a Ele. Sabe, é interessante que essas 8 incoerências, você vai ver elas na sua vida. E eu estou chamando de incoerência baseada na nossa visão humana. E a primeira incoerência, deixa eu falar um pouco sobre ela, é a incoerência da graça. A incoerência da graça mexe com sua maneira de viver. Porque na nossa maneira de viver, eu tenho que trabalhar muito para eu ter as coisas. Né? E eu tenho que me esforçar demais para conseguir uma coisa. E no nosso relacionamento interpessoal, no trabalho, na escola, né? Merece mais quem trabalha mais. Merece mais quem fez mais, quem suou mais. Vai ter o melhor posto aquele que se dedicou mais. Né? Então, assim, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que me esforçar muito. Né? E um delegado e policial, de maneira geral, lida com muita desgraça, com muita coisa horrorosa. Um delegado começou a frequentar a nossa igreja lá em Goiânia, bem no começo, isso devia ser 98, e ele gostou demais da igreja. Ele era vizinho ali, para quem conhece Goiânia, no Jardim América, ele era vizinho da igreja, começou a ir e começou a ficar impressionado com a paixão das pessoas no louvor, né, com a maneira amorosa das pessoas se tratarem, com a maneira amorosa como eles recebiam, como ele era recebido com a sua família. Ele começou a ficar impressionado com a palavra, com a profundidade da palavra, com a praticidade da palavra. E aí um dia o pastor Aloysio pregou sobre graça. Esse homem ficou indignado. E aí, no final, ele chegou para o pastor Aloysio
e falou, olha, estava muito bom até você falar desse negócio de graça, porque isso não tem sentido. O cara desgraçado, criminoso, safado, cachaceiro, mulherengo, assassino, vem, aceita essa graça que você está falando e não vai ter punição nenhuma. Ele não vai ter que pagar nada, ele não vai ter que ir para o inferno frever, fritar. Ele não vai ter que ficar a eternidade ali cozinhando, pagando por aquilo que ele fez. Como é que alguém faz tanta injustiça e não paga? A graça não tem sentido. A graça não é porque você merece. Você nunca vai merecer salvação. Se você fosse merecer, você nunca ia pagar o tanto que seria o custo justo para a salvação. E aí Deus, então, vem com a graça e dá a salvação, que é o bem mais que qualquer rei, qualquer príncipe, qualquer gente poderosa, importante, viver eternamente, viver na glória, viver com eterna paz. Qualquer um daria o reino por isso. E aí Deus vem dar de graça. E dá para quem? Para quem não merece. Dá para quem? Para quem não se esforçou. Não é por obra. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de você. Não é pelo tanto que você merece. Não é pelo tanto que você lê a Bíblia. Não é pelo tanto que você jejua. Não é pelo tanto que você dá a oferta na igreja. Não é pelo tanto que você tenta ser bonzinho. Você pode fazer tudo isso e deve fazer tudo isso como resultado de uma vida cristã sadia. Mas não é isso que compra. Já falamos aqui sobre uma mulher. Muitos anos atrás eu ouvi falar sobre ela, também lá em Goiânia, para variar. E ela era dona de uma pequena indústria de requeijão. Fazia queijo e requeijão. E ela dava muito queijo e requeijão para o São Cotolengo, que era tipo uma comunidade de leprosos que havia em Goiânia. E um dia alguém perguntou para ela, mas por que você dá tanto requeijão? Você manda tanto queijo para cá? Porque eu sei que um dia eu vou ter um terreno no céu. Ela estava comprando terreno no céu com requeijão. Sabe, não é pelo tanto de oferta que você dá, não é pelo tanto de tempo que você vai na igreja, não é pelo tanto de tentativa que você tem de ser bom. Sabe, aliás, esse é um problema, porque quando você vai pregar o evangelho para certas pessoas, elas são tão boas, tão corretas, tão éticas, tão de bom comportamento, de boa índole, bom marido, boa esposa, bom trabalhador, bom estudante, bom filho, bom pai, boa mãe, bom crente. Sabe que a pessoa, eu não preciso de Deus, porque eu sou tão bom. E aí nós temos um problema grave, porque em outras palavras você está removendo Jesus e tentando estabelecer a sua própria justiça. Então, primeira incoerência, baseada nesse nosso padrão terreno, humano, pequeno, tacanho. É a incoerência da graça. Descansar e não trabalhar. Se entregar a Deus. E Paulo fala, eu quero ser achado nele, sem justiça própria, senão aquela que está em Cristo. Eu quero ser achado nele, entregar para ele a minha vida. Senhor, não mereço nada, eu não tenho direito a nada, mas é pela graça. Por essa graça incompreensível que dá para mim, não o que eu mereço, porque eu mereço o inferno. Eu mereço a separação eterna. E o Senhor dá para mim o que eu não mereço também, que é estar ao teu lado eternamente. A palavra mostra, então, que de inimigos de Deus, nós nos tornamos achegados. Como que funciona isso? Já contei aqui aquela ilustração do garoto que era vizinho de um homem muito, muito implacável, e o menino pegou o carro do pai dele, foi lá sem autorização, derrubou o muro do vizinho, derrubou o portão, amassou o carro e se machucou. Aí o homem, então, teria 3 atitudes possíveis. A primeira atitude é de justiça. Então a primeira atitude foi essa. Ele telefonou para a polícia, denunciou o rapaz, a polícia prendeu o carro, prendeu o rapaz e o vizinho fez o pai pagar por todas as despesas. Tá certo? Tá. É justo? Tá na lei? Isso é justiça. Sabe? Mas a outra alternativa é ele ser misericordioso. Ele ir um pouco além. Ele liberar, ele maneirar o problema.
Então o menino foi, pegou o carro, derrubou o muro, se machucou, derrubou o portão, estragou o carro. Aí o vizinho fala, menino, é o seguinte, você é meio maluco, meio doido mesmo, mas eu também fui adolescente, eu também queria dirigir, eu entendo você. Então vamos fazer o seguinte, você cuida lá você fala pro seu pai lá, para pagar a despesa do carro, eu vou arrumar o muro, arrumar o portão e vamos ficar assim, tá bom? Eu vou maneirar um pouco a barra. Resolveu o problema do menino? Não, porque quando o pai dele chegar, ele vai levar a maior tunda, maior tareia, o maior... Enfim, vai ser repreendido e punido. E mesmo assim o pai também vai ter que pagar todo o conserto. Essa é a segunda alternativa, a da misericórdia. Mas a terceira é louca, é incoerente, ela é inexplicável, é da graça. Então o sujeito pegou o carro, derrubou o muro, derrubou o portão, estragou o carro, amassou tudo e se machucou. Aí o vizinho chega e fala, meu filho, eu entendo você querer dirigir. Então vamos fazer o seguinte, eu mesmo vou conversar com seu pai, vou maneirar a barra e eu vou pagar toda a despesa. Né? Eu vou com a sua cara, eu gosto muito de você. Então eu vou pagar o conserto do carro, eu vou pagar o conserto do portão e do muro e mais ainda, eu vou pagar para você aula de direção, aula na autoescola para você tirar a carteira. E eu vou pagar todo o custo da carteira. E mais, eu vou te dar o meu carro. Isso é graça. Faz sentido para você? Não faz sentido, porque para nós dá vontade de pegar a goela desse menino e espremer. Não é assim que se trata? Né? E aí tem coisa que não dá para explicar. Também já falamos aqui sobre um caso que para mim é o extremo disso. No interior lá de Goiás, havia certos rituais de bruxaria, de sacrifício com crianças, envolvendo crianças. E eu sei que a polícia começou a pesquisar, começou a investigar, né, e chegaram então na mulher que fazia os tais sacrifícios, uma tal de Vilma. E essa Vilma, então, ela diz que a entidade lá requeria que a criança fosse loira, dos olhos claros e tivesse 7 anos. E o sacrifício tinha que ser feito e com o coração da criança ainda pulsando, eles comiam o coração. Isso envolveu político, isso envolveu gente da pesada, enfim, isso foi um rolo, isso há uns 17 anos mais ou menos atrás. 17, 18 anos atrás. Isso assim virou notícia nacional. Essa mulher, quando foi julgada, ela foi julgada num ginásio de esporte. Né? Enfim, e aí os anos se passaram. A pastora Luiz foi convidado por uma irmã que tinha um trabalho com as prisioneiras para pregar na prisão. Era época de Natal. E aí a Luiz foi lá ministrar para as presidiárias, assassinas, latrocidas, né? Pessoas, enfim, todo tipo de crime ali. As mulheres estavam lá. E sempre uma senhora grande, autona, ficava separada do grupo das demais presidiárias. E o Aloysio, então, falou da graça. Falou da graça, enquanto ele falava, essas mulheres que estavam aqui ouviam interessadas, mas essa outra estava à parte em lágrimas. E aí, terminou a reunião, o Aloysio perguntou então para a irmã, que tinha um trabalho lá, na casa de prisão feminina, quem que é aquela senhora ali? Aí a irmã falou, é a Vilma, pastor, você lembra da história dela? E aí quando a Vilma viu essa irmã conversando, e olhando para ela e tudo, ela teve coragem de se aproximar. Aí o Aloysio perguntou, por que você não fica junto das demais presas? Porque o meu delito, o meu crime é considerado mais grave do que elas. Nem elas me aceitam. Quer dizer, até entre as mulheres que eram assassinas, o crime da Vilma era mais sórdido. E aí ela fez uma pergunta que colocou a Aloysio no canto. Ela falou, pastor, eu ouvi tudo que o senhor falou sobre Jesus, sobre o Calvário, sobre a cruz. E ela em lágrimas, e ela perguntando, isso vale para mim, para a gravidade do meu crime? Aí o Aloysio tem que falar da graça, incoerente, louca, inexplicável graça de Deus. Ele falou, sim, Vilma, se você se arrependeu do fundo do seu coração, aquela cruz lá no Calvário levou todos os seus pecados. E diante de Deus, no arrependimento sincero,
ninguém pode te acusar de nada na eternidade. E essa mulher em lágrimas se converteu, se entregou mesmo a Jesus. Eles fizeram um esquema de segurança especial para ela ser batizada na nossa igreja. Alguns anos depois, essa mulher morreu. Eu quero te falar, quando você for para o céu, você vai encontrar a Vilma lá. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que graça é essa? Me explica isso. Porque, sabe, como é que é a nossa lei de relacionamento? É olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, boi por boi. Torta por torta. Iogurte por iogurte, dinheiro por dinheiro, carro por carro, espaço por espaço, gaveta por gaveta. Você tomou? Então toma. 2 pedras para cá, 4 pauladas para lá. É assim que a gente vive. E aí tem um Deus que vem com essa coisa de graça. Eu quero perguntar, você aplica a graça na sua vida? Ou até hoje você está tentando merecer alguma coisa de Deus? Sabe, pela graça sois salvos mediante a fé. E não é por merecer, e não é pelo muito trabalhar. Por outro lado, nós temos outra incoerência, a incoerência da fé. A incoerência da fé mostra que a vitória não está na luta, mas está no descanso. Nós entendemos que você tem que lutar, tem que trabalhar, tem que suar a camisa. Qualquer jogador que você vai fazer uma entrevista, porque eu estou aqui agora, porque eu estou no time, eu vou suar a camisa. Sabe como é que é? A nossa cabeça é, eu tenho que merecer e trabalhar e me esforçar. Mas é interessante, a vitória, de acordo com a fé, não está no trabalhar, está no descansar. Novamente, Deus está metido na história. Não é pelo tanto que você luta nesse aspecto. É pelo tanto que você descansa e confia. Pastor, mas espera lá, não estou entendendo. Como é que é? Me explica novamente. Sabe, olha como esses paradigmas divinos, eles entram e agridem a nossa maneira de comportar, de viver e de estabelecer valores. A palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Que caminho? Caminho de luta, caminho de problema, caminho de dificuldade no casamento, caminho de dificuldade financeira, os problemas da vida, o sentimento de inadequação diante dos desafios que você enfrenta cada manhã quando você acorda. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Primeira coisa, confia nele. Confiar significa eu realmente acredito que você está dizendo que é quem você diz que é. Todo-poderoso, onipotente, onisciente, que me ama e que vai cuidar de mim. Eu vou confiar no Senhor porque o Senhor diz que é poderoso e eu vou te honrar crendo nisso. Mas a palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele e o mais ele fará. Significa que quem confia, descansa. Então veja bem, a vitória da fé não está em lutar demais, mas está em descansar. Que coisa interessante, quando Deus promete a terra prometida, a terra de Canaã para a nação de Israel, você não vê que eles tiveram que levantar a espada para conquistar Jericó. Você não vê que eles meteram o peito ali para lutar, no sentido de tirar a espada e pôr na goela do inimigo. Deus lutava por eles. Deus estabeleceu vitória diante deles. Deus chegou antes deles. Que coisa interessante. Então essa vitória não está na luta, está no descanso. Sabe, essa é uma estratégia também maluca. Como é que alguém pode vencer descansando? Mas descansando com base em quê? Não é descansando na preguiça. Não é descansando sem fazer nada. É descansando numa ativa confiança em Deus. Eu pergunto, você confia em Deus? Se você confiasse, você ia dormir tranquilo. Se você confiasse, você não ia ficar estressado. Se você realmente confiasse, você ia descansar e ter paz. Se você realmente descansasse, você ia deixar Deus trabalhar. E aí, você vai ver que é uma conjunção entre a primeira incoerência divina e a segunda, a graça e a fé. Significa que se você trabalhar, a graça de Deus descansa. Mas se você descansar em fé, a graça de Deus trabalha ao seu favor. Que coisa estranha! Significa que Deus não tem compromisso nem sociedade nenhuma com essa trabalheira sua, com esse upa-upa. Sabe? E nós estamos falando aqui
desse relacionamento com o Senhor, desses valores, desses alvos que você tem estabelecido na sua vida. Não quer dizer que eu não vou trabalhar duro lá no meu emprego, vou chegar na hora, vou fazer o melhor, vou ser o melhor funcionário. Esses são princípios de trabalho que regem esse mundo físico. Mas no meu relacionamento com Deus, eu vou ter Deus intervindo na minha vida se eu confio e descanso nele. Você confia que Deus vai te dar a noiva certa? Você confia que Deus vai te dar o noivo certo? Ou você fica tentando achar o Zé Perequeté que tira beijo do pé para comer com café? Sabe, você de fato descansa que Deus vai abrir portas diante de você? Você de fato crê, descansa e confia que Deus vai tornar o coração das pessoas favorável a você antes que você chegue? Você realmente crê que onde você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar de acordo com a sua vontade? Você realmente crê que Deus vai mudar em você aquilo que você não consegue mudar, se esforçando tanto? Então é na entrega, no descanso e na confiança que você tem vitória. Não é lutando demais. É no descanso, mas é um descanso ativo, baseado na confiança desse Deus. Então, que coisa interessante. Essa fé é uma fé doida, maluca, também incoerente do ponto de vista humano. E é interessante que a outra incoerência está em conquistar o reino, em crescer, em avançar. E a incoerência do reino é que para você crescer, você tem que diminuir. Como que é isso, Deus? Quer dizer que o Senhor resiste arrogante? É. O Senhor resiste à arrogância? Sim. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Quem que é o soberbo? Soberbo é aquele que eu sei, eu posso, eu faço, eu conheço e eu tenho. E aí, vai encarar? Sabe, o soberbo é alguém que não precisa de ninguém. Soberbo é aquele que se estriba na sua própria força, no seu próprio trabalho, na sua própria competência. E ele exclui Deus da sua vida. E aí nós temos uma questão básica e prática em todos esses princípios que são tão importantes, irmãos. Nós nos convertemos, muitas vezes, apenas a um estilo de vida que eu não mato, eu não xingo, eu não pinto, eu não roubo, eu não danço, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero. Sabe? E eu acho que vida cristã é isso. Não pintar, não bordar, não xingar, não aprontar. Não, sabe? Ir para a igreja, dar o dízimo. E aí você tem todas as variáveis, né? Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo. Um tem um coque na cabeça e faz trancinha debaixo do braço, porque ele não pode depilar. O outro, sabe? Aí você tem uma variedade enorme de usos, costumes exteriores. Mas sabe, é interessante, a palavra mostra que para você crescer diante de Deus, não adianta você vestir certas roupas. Não adianta, para você crescer realmente diante de Deus, você tem que diminuir. E é interessante quando os discípulos, na última ceia, estão lá, né, brigando para ter o melhor lugar na mesa. E aí era costume judaico lavar as mãos e lavar os pés, para tirar a poeira antes de comerem juntos. Aquilo tudo é altamente simbológico, fala de compromisso, comer junto fala disso na simbologia, né, e no costume judaico. E aí Jesus, né, cinge, né, com a roupa e põe a toalha sobre a perna, põe a água na bacia e vem lavar os pés dos discípulos. Mas como? Isso é incoerente, porque um príncipe não faz isso. Um general não faz isso. Um chefe não faz isso. Um líder não faz isso. Alguém importante não faz isso. Alguém importante vai sentar na cadeira mais alta, com a almofada mais alta, com os torneados mais elaborados, com revestimento de ouro e com toda a parafernália de uma corte ao redor dele. E agora esse que é o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o Rei de todos os reis da terra, ele vem se ajoelhar para tocar na poeira do meu pé e lavar os meus pés. Isso é serviço de gente do mais baixo nível. É serviço de escravo. E agora o Rei de todos os reis vem lavar o meu pé. Pedro tira o pé falando, não. Repugnante. Não vai lavar pé meu nenhum, não.
Aí Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você não entendeu nada ainda, que para crescer no reino, você tem que diminuir. Se você quer ser grande, você tem que se tornar humilde e se humilhar. Você quer ter autoridade para reinar e governar? Então você tem que diminuir. Para crescer para cima, antes, você tem que crescer para baixo. Sabe? E aí Deus estabelece o princípio da medida. Você quer crescer muito? Então, diminui muito. Você quer ter poder e ter grande autoridade? Então, serve mais. Entrega mais. Renuncia mais. Esse é o caminho. E aí Jesus fala, para eu ser levantado sobre todos os homens, não é para eu ser, melhor, para eu atrair todos a mim, diz a Bíblia, eu tenho que ser crucificado. Esse é o sentido de quando ele fala, quando eu for levantado, significando a crucificação, eu atrairei todos a mim. Então, como que é a maneira de Deus de atrair toda a humanidade, você e eu, a Ele? A Bíblia diz que o amor de Deus, isso que Ele está fazendo, nos constrange, é constrangedor. Por quê? Porque você odeia inimigo e ama um amigo. Não é assim que a gente faz na vida cotidiana aqui na Terra? Mas a Bíblia fala que Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Ele se entregado por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Você faz isso por algum inimigo? Interessante que aqui nos Estados Unidos assim, o estilo de vida das pessoas é muito reservado, né? E a gente tem que respeitar isso, faz parte da cultura. E ontem à noite eu recebi a visita de um dos membros da diretoria lá da associação lá de moradores, lá de onde eu moro, e ele dizendo, olha, vocês têm sido várias vezes mencionados nas reuniões, porque eles não entendem por que tem tanto carro parado na sua porta o tempo, toda a semana inteira. E estão querendo saber o que está acontecendo aqui, porque não é normal, stand de carro, stand de gente, stand entra e sai, e vem gente mala, e pega mala, e põe mala, e tira mala, e sobe, e vem e tal, e velho, e moço, e rapaz, e criança, e menina, adolescente, e tudo. Aí eu falei, olha, nossa igreja é muito relacional, né, e a gente, enfim, tal, mas os velhinhos estavam assim, sabe, eles querem paz, descanso, né? Se eu somar a idade da vizinhança ao meu redor, dá uns 3.000 anos de Cristo, né? Chega em Matusalém, porque é tudo, então eles querem descanso. Aí eu falei para ele, falei, olha, tá certo, né, tem regras, eu vou, né, vou procurar não ter tanto carro mais na porta da minha casa, enfim. Mas sabe, é interessante, Jesus mostra que para você crescer, você tem que diminuir. E às vezes nós estamos querendo crescer na base daquilo que Deus resiste, na base da arrogância, da soberba, da presunção, da petulância, da força, da chantagem emocional, das manipulações. Sabe, eu quero perguntar, como é que você quer crescer? Muitos anos atrás eu entendi isso, falei, Deus, me ensina. Eu quero diminuir. Sabe, como é difícil diminuir. Que coisa estranha. Para crescer você tem que diminuir? Fala para o seu vizinho, para você crescer no reino, você tem que diminuir. Aquele que quer ser grande deve se tornar o servo de todos. Esse é um princípio de Deus e isso rege o mundo espiritual. Mas a próxima incoerência é a incoerência do amor. O amor de Deus, novamente, é diferente do meu amor. Eu gosto do Márcio porque ele é legal. Eu gosto do Márcio porque ele é bacaninha comigo. Eu gosto do Márcio porque ele não fala mal de mim. Eu gosto do Márcio porque ele me ajuda. Eu gosto do Márcio porque ele não me causa problemas. Eu gosto do Márcio porque ele é domesticado. Eu gosto do Márcio porque ele é penteadinho, cheiroso e faz as coisas que eu faço. Eu gosto do Márcio porque ele gosta da comida que eu gosto. Eu gosto do Márcio porque ele torce pro time que eu torço. Eu gosto do Márcio porque ele tem a cultura que eu tenho. Eu gosto do Márcio porque ele tem a cor de pele que eu tenho. Eu gosto do Márcio porque ele tem a nacionalidade e a etnia que eu tenho. Eu gosto do Márcio porque ele tem a religião que eu tenho. Mas tem gente que eu detesto. Eu detesto quem não tem minha cor. Eu detesto quem não tem minha religião. Eu detesto quem não é igual a mim. Eu detesto quem é palmeirense. Eu detesto quem é corintiano. Corintiano não, corintiano sou eu. Eu detesto quem é flamenguista. Eu detesto quem não foi criado do jeito que eu fui criado. Eu detesto quem não tem a tradição de família que eu tenho.
os diplomas que eu tenho, a cultura que eu tenho. Eu detesto essa gentalha. Sabe, é interessante, o amor de Deus também é tão incoerente. Porque o amor de Deus não tem a ver com você se agradar. O amor de Deus tem a ver com dar e não receber. Pera lá, mas eu quero receber. Eu quero que você me trate bem, eu quero que você me paparique, eu quero que você lembre de mim, eu quero que você me dê presente, eu quero que você vá no meu aniversário, eu quero que você me beije, eu quero que você me dê tapinha nas costas, eu quero que você seja simpático comigo, eu quero receber. Eu estou no centro de todas as coisas. Então, a minha mulher precisa de me amar, os meus filhos precisam de me amar, as minhas ovelhas precisam de me amar, as pessoas precisam de me amar, o policial precisa de me tratar bem, a professora tem que me paparicar. Sabe, eu sou o centro do universo e todo mundo está em órbita de mim, porque eu sou lindo, maravilhoso, incrível. Tá para nascer alguém mais incrível. Sabe, você pode achar isso extremo, mas a tendência minha e sua é isso, é querer ser servido, é querer ser amado, é querer ser cuidado, é querer ser paparicado, é querer ser lembrado, é querer ser elogiado, é querer ser cuidado, é querer receber dos outros. Eu estou no centro, você tem que fazer alguma coisa por mim. Aí Jesus vem na contramão, como de resto os outros princípios incoerentes todos. E a contramão de Deus é o seguinte: você quer amar mesmo? Vou te contar um segredo, não tem jeito de amar sem sofrer. E quanto mais você quiser amar, mais você vai sofrer. Se você quiser amar muito, você vai ter que sofrer muito. E se você quiser amar até o final, você tem que amar até a morte. Você quer amar os pobres, os mendigos, os órfãos? Então larga o conforto da sua casa. Larga a conveniência da sua religião. Vai lá para a rua onde os pobres, os mendigos e os órfãos estão. Vai lá cuidar deles. Larga o seu sofá confortável. Larga o ar-condicionado da sua casa. Larga a conveniência de não se relacionar com ninguém. E ter o controle e a previsão de tudo que vai acontecer no seu dia. Porque quando você for lá fora, você pode ser surpreendido por uma série de coisas. Um bocado de perguntas vão ser feitas que são perguntas difíceis de ser respondidas. Então é melhor ficar em casa e não responder nada. É melhor ficar em casa e não cuidar de ninguém. Então veja bem, se você quer amar muito, você vai ter que dar muito, você vai ter que servir muito, você vai ter que entregar muito, você vai ter que, em alguma medida, sofrer. Mas sabe, o nosso padrão de amor lá do mundo é padrão paixonite aguda. Estou amando loucamente a Chiquinha, que só tem 2 dentes. Sabe, é aquela paixonite, é eros, é atração física, dura 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos. Sabe? Aí quando você tem a Chiquinha pra você, aí você não quer mais a Chiquinha. Aí você quer a Zequinha. Sabe por quê? Porque esse novamente não é o amor de Deus. Mas o amor de Deus é esse amor da contramão, é um amor incoerente. Ao invés de você querer receber, você tem que servir, você tem que dar, você tem que se dispor a sair do seu conforto e da previsibilidade da sua vida. Eu pergunto, você quer amar mesmo segundo Deus? E aí, aqueles que amam em alguma medida, um amor sincero, um amor real, você já viu que tem sofrimento a amar. Amar sua esposa, você tem que sofrer. Amar o seu marido, você tem que sofrer. Sabe, você tem que ser condescendente com um bocado de coisa, né? com expectativas que são frustradas, com o que você gostaria que ele fosse, fizesse, dissesse, ele não faz, não é e nem diz. Aquilo que você espera que ela, sua esposa, fizesse, fosse e dissesse, mas ela não faz, não disse e não é. Sabe, para amar os seus filhos, meu Deus do céu, agora eu estou numa fase tão boa. Eu falei para o Timóteo hoje, se eu soubesse que é tão bom ter filho, eu queria ter 8. Mas sabe, a gente já passou por tanta pressão e tanta dificuldade. Os 3, 4 primeiros anos desses meninos, eram 3 meninos chorando no ouvido da gente ininterruptamente. Criança dependente, e cocô o tempo todo, e fralda para lavar, e comida, e médico, e remédio, e vitamina, e vacina. E agora tá doente, mas meu Deus do céu, e não para de chorar. E oh, meu pai!
E menino com cólica na barriga e chora, e chora, e chora. E não tem remédio para cólica. Pastor Márcio e a Gisele que o diga. Não tem remédio para cólica. Tem que passar. Enfim, mas sabe, eu quero perguntar, você quer amar mesmo? Então o amor, esse amor, segundo Deus, não é receber, é dar. Mas é a contramão do amor do mundo, porque qual que é a mentalidade do mundo? Eu quero ser feliz. Ah, é? Se os dois querem ser felizes, você vai ter dois egoístas, um puxando para um lado, cada um puxando a brasa para sua sardinha. Até o momento que não tem sardinha, mas só vai sobrar só brasa. Os dois se queimam. Sabe, mas o amor de Deus tem a ver com eu quero casar porque eu quero fazer alguém feliz. Diferente. Sabe, eu quero ter filho porque eu quero fazer os meus filhos pessoas felizes e de bem. Eu quero servir. Eu nasci para servir. Para servir com tempo, com trabalho, com dinheiro, com expectativa, com oração, com cuidado, com atenção. Sabe, essa é a quarta coerência. O amor de Deus. Mas, caminhando para adiante, é uma outra coerência. Que para agradar a Deus, não é como agradar o homem. Como é que se agrada uma pessoa? A gente agrada alguém pela aparência, por palavras e por presentes. Engraçado, esse Deus, você não agrada ele realmente por palavras, por aparência e por presentes. Você pode vir pintar de ouro, que você não agrada a Deus. Você pode vestir de baiana, que você não agrada a Deus. Você pode vir de cabeça para baixo, que você não agrada a Deus. Você pode vir com cara de humilde, que não agrada a Deus. Você pode vir com aparência de crente bonitinho, penteadinho, cheiroso e barbeado. Que não é assim que agrada a Deus. Você pode vir com todo o seu dinheiro, que você não vai comprar o agrado de Deus. Não é pelo que você dá, não é pelo que você parece, não é pelo que você diz. E aí Jesus trombou de frente com os religiosos da época e ele falou, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí como é que agrada a Deus? Não é como agrada o Júlio. Como é que agrada o Júlio? Dá um presente para ele, mas vai gostar. Dá um tapinha nas costas, fala, Júlio, você é legal, mas eu gosto de você. Júlio, vem cá, Júlio. Ei, Carol, sou seu fã. Sou seu fã. Sabe como é que se agrada o Júlio? É por palavras, é por presentes, é com aparência. Mesmo que depois você fala, você conhece o Júlio? Ô, caboquinho bocó. Aí eu tô lá depois com ele. Julião, ó, estamos lá no futebol amanhã, hein? Conhece o Júlio? Nunca vi um cara mais perna de pau do que ele. Pois é. Julião, futebol, hein? Ó, ó. Sabe como é fácil demais agradar o homem? Palavras, presentes, aparência. Aí Deus vem de uma maneira que você não agrada ele com aparência. Você não agrada ele com palavras. Você não agrada ele com presentes. Quando você vem querendo dar presente, ele chega e fala, quero seu coração. Aí nós temos uma trava. Opa, meu coração já tem muito dono. Meu coração já está no dinheiro, já está na minha privacidade. O meu coração já está na liberdade que eu não quero dividir com ninguém. Sabe, o meu dinheiro está no meu individualismo. O meu coração está no meu individualismo. Eu não quero aliança, não quero discipulado, não quero compromisso, não quero prestar conta, não quero fazer parte de equipe, eu não quero... eu quero viver sozinho a minha vida. Eu quero gastar minha vida sozinho, mandando meu próprio nariz. Sabe, é interessante, então, a maneira de Deus. Ele diz que a maneira, então, de agradá-lo é agradá-lo com sinceridade, com um coração rendido e verdadeiro. Sabe, eu quero perguntar, você tem um coração verdadeiro para Deus? Alô? Você tem um coração sensível para Deus? Você tem um coração honesto para Deus? Você tem um coração realmente para Deus? Eu não consigo ver isso. Porque eu só estou vendo você do lado de fora. Você parece uma pessoa muito boa. Você parece um cara, uma mulher, um homem fenomenal. Sabe? Mas eu não sei onde que realmente está o seu coração.
Sabe, aí Jesus fala, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar também seu coração. O que ele está querendo falar? Aquilo que é importante para você, é isso que vai direcionar a sua vida. Sabe, eu quero perguntar, o que governa a sua vida? É o dinheiro? É sonhos pessoais, de realizações pessoais, coisas temporárias? Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? E aí o Senhor Jesus mostra então que a maneira de agradar a Deus é chegando a Ele com o coração completamente sincero e entregue. Finalmente, um outro princípio espiritual, um outro princípio importante, uma outra incoerência de Deus. Para ter vida, tem que morrer. Pastor, mas não tem sentido isso. Como é que é isso? Se você quer gerar vida, então você tem que morrer. É o que Jesus fez. Né? Você quer que a sua célula avance? Então vai jejuar pela célula. Você quer uma coisa que é mais morte do que jejuar? Eu estou afim de sair com a turma, e de ir lá no boliche, e de comer uma pizza. Eu quero comer 2 Big Mac, e whatever. E aí você vem falar para mim que eu vou me trancar no meu quarto, e vou buscar a Deus, e vou orar por aquela gente, alguns tão complicados, alguns tão malucos, alguns tão desmerecedores, alguns tão que me desprezam. Eu vou ficar orando por eles, jejuando por eles, no meu quarto, passando fome, enquanto vocês estão no boliche e depois indo festejar, comendo Big Mac? Você quer isso? Você quer entrar no princípio da morte para gerar vida? Você quer entrar no princípio da renúncia para você conquistar? Você quer entrar no princípio de ceder para ganhar? Então é exatamente isso que Deus está pedindo que você faça. Você quer gerar vida num casamento que está falido? Entra no princípio da morte. Entra no princípio de renunciar, no princípio de servir, no princípio de cuidar, no princípio de renunciar ao que você espera e que é seu direito, em última análise. Agora a questão aqui não é quem tem direito. A questão aqui é, eu quero entrar no princípio da morte para gerar vida. É interessante que todas as circunstâncias da história em que algo importante foi revertido com esse princípio, você percebeu que alguém teve disposição de ir lá e de morrer. Alguém teve a disposição de ir lá e servir. Alguém teve a disposição de ir lá e entrar no princípio da perda, da morte, para gerar vida. Quantos exemplos nós temos disso? E aí, sabe, muitas vezes você entra no princípio da disputa, do bate-boca, né, das comparações. Mas eu fiz isso. Mas eu fiz isso e isso. Mas eu já tinha dito isso. Pois é, mas eu também disse isso e isso. E aí, Deus mostra que quem tem mais luz vai resolver morrer primeiro. Quem tem mais profundidade no relacionamento com Deus, cede mais fácil. O mais carnal é sempre o último a ceder. O mais carnal é o último a perder. Mas sabe, o princípio de Deus aqui é exatamente esse. Você quer ganhar? Então perde. Você quer gerar vida? Então morra. Morra para o seu ego. Morra para a sua opinião. O que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. O que eu entendo. Morre para o que você entende, morre para o seu direito, morre, sabe? Quando você morrer, sabe o que vai acontecer? Você vai liberar o maior poder do universo, porque a Bíblia diz que Deus tem um ponto fraco, e o ponto fraco de Deus é ele não aguenta ver um coração quebrantado diante dele. Então alguém que se quebranta diante do Senhor e fala, Deus, não tem força nenhuma para mudar isso. Deus, eu não tenho poder nenhum, mas agora eu venho na base da confiança e da entrega no Deus onipotente. Vem, toma conta da minha causa. Esse é o maior poder da história. Esse é o poder que realmente move as circunstâncias, move o mundo espiritual, que desata milagres, que arrebenta com ferrolhos. Esse é o poder de Deus. Como é que eu libero o poder de Deus? Entrando nesse princípio de morte. E é interessante, eu não sei se vocês estão percebendo que todos esses princípios estão interligados. E o último é o princípio do poder de Deus. Quem quer poder, né? Senhor, eu quero poder espiritual, eu quero poder, né, do Espírito Santo, eu quero unção de Deus na minha vida, eu quero mais poder para ter uma fé
que opera milagres. Você pede poder. Aí a gente acha que a única maneira de receber poder é quando você tem alguém bem poderoso, igual o pastor Márcio, assim, e impõe as mãos na sua cabeça para dar de graça poder. Porque ele foi, orou, jejuou, penou, pastou, serviu a Deus muitos anos. Então, esse homem é poderoso. Ele é um apóstolo. E a Gisele é uma apostila. E é muito poder. E eu venho cá, não fiz nada. Eu não fiz nada. E aí, ele vem, põe a mão na minha cabeça. Aí eu recebo o poder. Eu saio daqui poderoso. Eu não era ungido, agora eu estou ungido. Né? Agora eu tenho unção. Unção, outros não são. Agora eu sou. Então, eu estou ungido agora. Porque ele pôs a mão na minha cabeça e transferiu o poder. Eu quero te falar o seguinte. A Bíblia fala de dons que são transferidos por imposição de mãos. A Bíblia realmente fala isso. Mas a Bíblia não fala que essa é a única maneira de Deus de estabelecer poder na sua vida. Você pede poder, sabe o que Deus vai liberar? Pressão. Quanto mais poder você pedir, mais Deus vai ouvir você. Sabe o que Ele vai te dar? Pressão. Vai ter pressão na sua fé. Vai ter pressão nas circunstâncias. Você vai ter que dar certas respostas em certos relacionamentos. Você vai ter que enfrentar a pressão. E aí é interessante, nós só liberamos poder quando nós respondemos diante da pressão. Porque, via de regra, diante da pressão, as pessoas fogem, se acovardam, desistem. Quando a coisa ficou preta, roxa, difícil mesmo, se você persevera debaixo de uma poderosa pressão, aí você vai ver a poderosa mão de Deus. Por que muita gente não tem experiência com os milagres e nem com o poder sobrenatural de Deus? Porque diante da pior pressão foge. Diante da pior pressão, ele resolve da sua maneira. Meu filho, mas você pediu poder. Deus te deu então a maneira de você liberar poder. Sabe quando é que alguém vai ver ressurreição? Quando tem um morto. Você não vai ver ressurreição a menos que haja morte. Sabe quando é que você vai ver milagre? Quando a coisa ficou tão feia que você não consegue resolver nos seus próprios meios. É aí que você vai ter milagre. Então veja bem, não tem poder sem pressão. Você pede poder, Deus vai te dar pressão. Mas sabe, nós queremos uma vida mansa e suave, Jesus está dormindo. Sabe, nós queremos uma vida assim maviosa, sem pressões. Então não peça poder. Porque se você quiser poder para ter uma fé maior, Deus vai te dar a circunstância que você vai ter que liberar a fé. Está tudo estranho, está tudo difícil, está tudo contrário. E é isso a oportunidade de você ver o poder de Deus. Sabe, diante de milagres, você vai ter a necessidade dos milagres. Isso é uma tremenda pressão. Quando as coisas estão todas contra você. Sabe, eu quero perguntar. Quantos entendem que essas incoerências de Deus têm um propósito? E aí eu quero terminar dizendo o seguinte. Pastor, mas para que isso? Para que essas 8? Pode ter mais. Para que essas incoerências? Primeiro, essa é a maneira de Deus te levar a crescer, largar de ser criança, tolo, instável, inconstante, complicado. Segundo propósito dessas incoerências, essa é a única maneira que Ele tem de levar você a parecer com Cristo. E a mais importante, é a única maneira que Deus tem de levar você para os braços dEle. Para a intimidade com Ele. Para o aconchego de Deus. Como é que Deus me atrai para Ele? Com essas incoerências. A incoerência da graça, a incoerência da fé, a incoerência do reino, a incoerência do amor, a incoerência do agradá-lo, a incoerência de entrar no princípio da morte para ter vida, a incoerência do poder da pressão. Sabe, eu quero perguntar, quantos já tiveram experiência com algumas dessas maravilhosas incoerências? E é isso que faz de Deus esse ente fantástico, maravilhoso, profundo. E eu termino como nós começamos. Paulo, diante da experiência, porque ele viveu tudo isso aqui profundamente, ele clama, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem poderá ser seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele,
Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Sabe, eu não sei se você percebeu como isso afeta o seu paradigma de vida. É impossível você ser cristão sem ser profundamente tocado por essas coisas todas. É impossível você realmente ser cristão sem viver e sem ter, né, a revelação, a prática dessas coisas. Eu quero perguntar, quantos no ano de 2011 querem conhecer mais de Deus, ter revelação da sua presença, da sua palavra e ser aproximados mais dele? Sabe, até para você responder nessas coisas que nós mencionamos, você vai precisar de graça. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu quero orar para Deus te dar graça, para Deus te dar revelação, para Deus te dar capacidade de resposta. Eu gostaria que nesse momento você fosse sincero diante de Jesus e falasse: Senhor, me ensina. Irmãos, durante muitos anos eu sempre orava dessa forma: Deus, me ensina. É muito complexo viver. É muito complicado dar respostas. A vida é muito complexa. A vida requer de nós respostas muito delicadas. Fala para Deus, fala: Senhor, eu desejo a tua graça para eu crescer como eu nunca cresci tanto nesse ano de 2011. Pede para Deus, fala: Senhor, me dá graça. Me dá graça para ter revelação de Jesus. Ora, eu gostaria de ouvir a sua voz orando agora baixinho. Gostaria que você desse resposta pessoal. Fala: Jesus, obrigado pela graça. Obrigado, Senhor, por essa incoerente graça, maravilhosa graça. Meu Deus, obrigado, Pai, pela insondável sabedoria do Senhor. Vem, me leva a ser um cristão mais pleno. Me leva a ser um crente mais santo. Fala para Deus: me leva a ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. Me leva a ser um cristão melhor. Me leva a ser uma mulher melhor. Fala para Deus. Fala: Jesus, vem na minha vida. Me guia a essa profundidade toda. Tu és um Deus tão insondável. Vem, me conduz. Faz de mim um homem segundo o teu coração. Pede isso para Deus essa manhã. Faz de mim uma mulher segundo o teu coração. Enquanto nós ouvimos a equipe de louvor tocar, gostaria que você respondesse ao Senhor. Cada um orando a Deus. Fala para o Senhor, fala: Deus, esses princípios são tão profundos. Me leva para mais, me dá mais. Me dá mais entendimento. Me dá mais revelação. Pai, obrigado por essa igreja maravilhosa, por esse povo querido, intenso, que ama o Senhor e quer te agradar. Eu peço agora que tua presença envolva cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Vem entre nós, faz de nós uma igreja apaixonada. Faz de nós uma igreja, Senhor, em que de fato o reino de Deus é vivido e é expresso. Deus, dá-nos revelação da tua palavra e leva-nos a ser cristãos de acordo com o teu coração. Molda as nossas vidas. Eis-nos aqui, mas nós reconhecemos, nós não temos nada e não temos os meios. Nós temos o Senhor. Então o Senhor nos fortalece, dá-nos entendimento, nos capacita a dar a resposta no momento difícil. Pai, dá revelação, marca os nossos corações nessa manhã. Vem, edifica, fortalece, abençoa, inspira, cura, restaura. Oh, faz isso no nome de Jesus. Se você já orou e sente desejo de orar com a pessoa que está do seu lado, ora por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã. Se você está com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, abençoa a vida deles. Amém? Vamos pedir que Deus traga revelação, que essas verdades que foram ouvidas nesta manhã se tornem experiência. Pede para Deus, fala: Senhor, me leva a ter experiência com essa verdade.
desire to